a audiência pública da ANP número 4, 2025, que vai discutir nessa tarde a alteração na resolução ANP 807 de 2020 sobre a especificação da gasolina automotiva. Para abrir os nossos trabalhos, eu passo a palavra à diretora Simone Araújo, que é a diretora relatora do nosso presente processo de revisão regulatória. Diretora Simone. Obrigada, Fábio. Boa tarde a todas e todos. De início, cumprimento o presidente desta audiência pública, o Fábio Vinhado, superintendente adjunto de biocombustíveis e qualidade de produtos. Igualmente, cumprimento a Edneia Kalimann na qualidade de secretária dessa audiência, servidora também da Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos, hoje mais dedicada ao nosso Centro de Pesquisas Tecnológicas, o CPT. Cumprimento o doutor Henrique Pasquinelli, que aqui, nesta audiência pública, na qualidade de procurador federal, representa a Procuradoria Federal junto à ANP. Cumprimento as equipes que fazem o apoio dessa audiência pública, particularmente cumprimento a própria SBQ e também a Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais da ANP, e igualmente cumprimento a todos aqui que estão conosco nesta sala virtual e que se farão presentes durante a audiência pública, alguns deles, inclusive, com oportunidade de voz na audiência. É importante mencionar que houve um trabalho muito intenso da Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos, é preciso reconhecer, de modo que pudéssemos aí, tendo uma decisão tomada em junho do corrente ano pelo Conselho Nacional de Política Energética, pudéssemos ali, num tempo exíguo, iniciarmos esse processo de participação social. Esse é um processo de participação social, como bem pontuado pelo Fábio, que busca alterar a resolução ANP 807 de 2020, norma essa que dispõe sobre a especificação de gasolina de uso automotivo e estabelece as obrigações quanto ao controle de qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos que comercializam o produto em território nacional. Essa alteração regulatória, ela se dá, como eu comentei, em decorrência da publicação das diretrizes contidas na resolução do Conselho Nacional de Política Energética, do número 9, de 25 de junho do corrente ano, que aprovou a introdução de 30% de etanol anidro na gasolina, denominada E30, vigente em todo o território brasileiro, desde 1º de agosto próximo passado. E além de estabelecer essa definição em relação ao mandato do etanol na gasolina, o artigo 2º da referida resolução do CNPE estabeleceu como de interesse da política energética que a ANP ajustasse o parâmetro denominado número de octano pesquisa ROM mínimo da especificação da gasolina C, de modo a garantir ao consumidor brasileiro o pleno aproveitamento da elevação do teor de etanol, que proporciona um aumento da octanagem. O fundamento técnico dessa orientação, e que a ANP acompanha, leva em conta que o etanol possui octanagem notadamente superior à da gasolina pura. Assim, a minuta em discussão propõe elevar o limite mínimo da octanagem no parâmetro ROM dos atuais 93 para 94. Na mesma linha, de modo a evitar os riscos associados ao uso de gasolina mais pobres, isto é, de menor qualidade quanto ao desempenho, a ANP incluiu também nesta alteração regulatória a manutenção da massa específica da gasolina para faixas de etanol anidro de 28% a 30%. E essa medida contribui para preservar a autonomia do combustível,
compensando a ligeira perda decorrente do maior teor de etanol. Em suma, aumenta-se o RON de 93 para 94 e estabelece que a massa específica que hoje vigora para 27% também seja necessariamente obrigatória para a faixa entre 28% e 30%. De novo, o que se pretende com essa medida é contribuir para preservar a autonomia do combustível, compensando, como eu disse, né, a ligeira perda decorrente do maior teor de etanol. E é importante acrescentar que essa atualização da massa específica da gasolina adotará o mesmo valor de 688,9 quilos por metro cúbico para os teores a partir de 27%. Desde o primeiro momento, nós percebemos a relevância e a urgência de fazermos essa alteração, assim é que, de uma forma bastante desafiadora, conseguimos tomar a decisão de abrir o rito regulatório, mesmo antes da entrada em vigência do novo teor de etanol na gasolina, e, em adição, considerando os princípios legais, foi possível dispensar a realização de análise de impacto regulatório e, adicionalmente, realizar a consulta pública por um período mínimo de 5 dias, exatamente com fins de assegurar a proteção do consumidor. Ou seja, quanto mais rapidamente consigamos colocar em curso as novas especificações, mais rapidamente a gente cumprirá o preceito legal de exatamente assegurar qualidade e a proteção do consumidor. Conforme vai ser detalhado pela área técnica da Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos, nós recebemos, mesmo nesse curto espaço de tempo, 23 contribuições de empresas, associações e instituições governamentais, e esse conjunto de contribuições integrará todo o nosso relatório de contribuições da participação social. Eu espero que a gente consiga aqui alcançar o principal objetivo desse processo, que é exatamente coletar comentários, sugestões, críticas que produzam aprimoramento do marco regulatório e que tenhamos aí uma audiência tranquila e bastante produtiva e eficiente, e desejando aí muita sorte e sucesso nos trabalhos da tarde de hoje, eu devolvo a palavra ao presidente da mesa, o Fábio Vinhado, para que ele dê seguimento aos principais pontos da audiência pública. Fábio, a palavra está com você. Obrigado. Muito obrigado, diretora Simone, pela exposição inicial. Eu passo agora, né, como a diretora já mencionou, essa mesa, né, composta por mim como presidente, pela Edneia Kalimann como secretária dessa audiência e pelo Dr. Henrique Pasquinelli como procurador federal que compõe a mesa. Então, eu já passo direto à leitura dos procedimentos. Vou pedir, Edneia, por favor, se puder colocar a apresentação. Obrigado, Edneia. Então, podemos ir para o próximo. Então, só voltando um pouquinho, feita essa apresentação, né, essa abertura que foi feita pela diretora Simone, a gente está entrando agora nessa parte de exposição do tema pela Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade, que vai ser feita por mim numa primeira parte, depois pela Edneia numa segunda parte dessa apresentação. Em seguida, a gente vai abrir para o pronunciamento dos expositores, aqueles que se inscreveram previamente, e a gente está colocando aqui pela ordem de inscrição. Ao final, a gente abre aí para debates, e aí a gente dá até um prazo para quem quiser levantar a mão e fazer alguma intervenção ao final e que não pôde se inscrever previamente, e vamos para o encerramento. A seguir, então, eu passo as informações iniciais, né, que é alguns procedimentos, tendo em vista que a gente está trabalhando com uma audiência pública totalmente virtual, então a gente tem as regras e, nesse caso, a gente tem algumas características bem particulares, né? Então, a audiência será gravada e, após o encerramento,
é que o vídeo vai ser disponibilizado no canal da ANP no YouTube. Esse evento ocorre com a infraestrutura particular dos participantes. A ocorrência de problemas técnicos que impossibilitem a exposição por parte da ANP fará com que a audiência seja postergada. Por outro lado, problemas técnicos que impossibilitem o expositor ou os participantes aqui presentes de apresentar não implicarão a postergação da audiência. Caso algum participante não consiga se expressar durante a audiência devido a algum problema técnico, poderá fazê-lo por meio do e-mail conspub_qualidade@np.gov.br, esse que está aí na tela, no item 5, no prazo de até 2 dias úteis contados a partir do encerramento aqui da audiência. Os participantes deverão se identificar com nome e empresa e instituição no chat, que eu estou vendo aí que já estão fazendo, né? Todos que estão entrando já estão fazendo dessa forma, para registro na lista de presença da audiência. A seguir, a audiência seguirá a programação divulgada no aviso público, no aviso publicado no Diário Oficial da União e na página da ANP na internet. Após a abertura da audiência e exposições pela mesa condutora, sobrevirão apresentações dos expositores previamente inscritos, observadas a ordem de inscrição e o prazo de exposição de até 10 minutos. Então, cada um daqueles inscritos, eu vou sempre lembrar, terá 10 minutos para fazer a sua contribuição. Inscrições posteriores, né, de participantes que utilizarem a ferramenta Levantar a Mão aqui no Teams, poderão ser consideradas com prazo de exposição de até 5 minutos, caso o tempo total previsto para as manifestações do público não seja preenchido pelos expositores previamente inscritos. Pedimos que mantenham seus microfones e câmeras desligados durante o evento e que só abra a câmera e o microfone quando a palavra for concedida. Os expositores devem se ater ao tema da audiência e dirigir-se aos representantes da ANP e aos todos os demais com a urbanidade requerida em sessões públicas. Caberá ao presidente, né, conduzir a audiência e coordenar os depoimentos, podendo conceder e cassar a palavra, devendo manter a ordem, bem como determinar a retirada da sala virtual de pessoas que a perturbarem, se manifestarem de forma agressiva ou ofensiva. Também cabe ao presidente decidir conclusivamente sobre questões de ordem e reclamações sobre os procedimentos adotados na audiência e, a seu critério, estender uma única vez a duração da sessão em até 1 hora, com relação ao que foi previsto no aviso publicado no Diário Oficial. Caso os trabalhos não tenham sido concluídos até o final desse prazo, o presidente interromperá a sessão, hipótese em que a ANP divulgará, por meio de publicação de aviso no Diário Oficial, a data para que continue essa audiência. Pode passar, fechando aqui essa parte de leitura de procedimentos. Caso haja necessidade de dados não disponíveis na audiência para resposta adequada à questão formulada, o presidente poderá estabelecer que dita resposta seja divulgada em até 72 horas após o término da sessão na página da ANP. Do que se passar na audiência pública, será lavrado um relatório pela secretária da audiência. Manifestações e sugestões realizadas pelo chat aqui da sala, né, virtual, ou encaminhados fora da consulta e audiência não serão considerados para fins da análise processual, portanto, não constarão do relatório aqui da audiência. E o relatório será disponibilizado na página de consultas e audiências públicas no sítio eletrônico da ANP na internet em até 30 dias. Eu acho que com isso encerramos essa sessão das regras, né, da nossa audiência. Vou fazer uma exposição breve, né, sobre a cronologia. A nossa audiência é a audiência pública número 4. Então, conforme mencionou a diretora Simone, a gente começou a trabalhar nesse processo, inclusive antes de ter a vigência, né? A gente teve a resolução CNPE número 9/2025, que de 25 de junho, né, publicada no dia 2 de julho, que, como já dito, ela não só estabeleceu o E30 a partir de 1º de agosto, como determinou a ANP a elevação do ROM mínimo de 93 para 94. Então a gente começou a fazer esse trabalho, foi um trabalho célere. Em julho a gente já estava com a minuta de resolução, com essas alterações e a nota técnica de regulação, pronta para iniciar o rito regulatório, que passou pelas áreas, né? A Superintendência de Governança e Estratégia, que avalia aí a parte legística da minuta de resolução. Depois encaminhamos para a Procuradoria Federal junto à ANP, aqui representada hoje pelo Dr. Henrique.
que avaliou os componentes jurídicos dessa minuta e desse processo, né? Tivemos, inclusive, como lembrou a diretora, uma solicitação de dispensa de AIR, e, em seguida, esse processo foi encaminhado para avaliação da diretoria colegiada. Na reunião de diretoria do dia 24 de julho, é que foi aprovada a abertura de consulta pública pelo um prazo reduzido, né, que vigorou só por 5 dias, do dia 28 de julho a 1º de agosto. Concluímos essa etapa, já temos o relatório da consulta já público e estamos aqui agora exatamente no meio aí desse slide, que é a audiência pública que está ocorrendo hoje no dia 18. Terminada essa etapa hoje, a gente vai se debruçar na análise das contribuições. Na verdade, já iniciamos esse processo, né, mas hoje vamos ouvir algumas explicações daquilo que foi trazido no período de consulta, outras podem ser novas, e aí a gente fechando essa análise de contribuições, a gente vai ter uma nova minuta, que vai novamente passar pela área de governança e estratégia da ANP para avaliar a técnica legística, a avaliação jurídica pela Procuradoria, minuta final e entra numa reunião de diretoria colegiada para aprovação do texto final. Esse penúltimo SGE, na verdade, eles não vão fazer nenhuma análise, né? A SGE é quem fica responsável aí ao final para encaminhar para a publicação do texto final no Diário Oficial. Então, é um processo que tem sido mais rápido e que, embora faltem etapas, a gente está prevendo aí que ao longo desse mês de agosto a gente pretende avançar com tudo ou quase tudo isso que está posto nesse slide. A seguir, já indo para o resumo, né, do que a gente já recebeu de contribuições na etapa de consulta pública, que, como mencionamos, já terminou no dia 1º de agosto. Então, recebemos uma da própria ANP, né, da Superintendência de Fiscalização do Abastecimento, do Minas Petro, né, representante aí dos postos revendedores do Estado de Minas Gerais, da Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, ABICOM, também uma, da Federação, né, da representante aí, nacional de postos de revenda Fé Combustíveis, uma, da Petrobras, duas, do IBP, 3, Toyota do Brasil, uma, Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, AEA, foram 3 contribuições, ANSPEC, Inspeções Técnicas, que é uma firma inspetora, né, empresa de inspeção da qualidade, 3 também, Vibra Energia, Sindicom, a Ipiranga Produtos de Petróleo, com 3 contribuições, e, por fim, a Raizen, com 2. Então, tivemos aí, o fato de ser 5 dias não limitou, né? A gente teve aí uma gama bastante rica de contribuições. Um resumo agora da natureza dessas contribuições. Então, tivemos, a maioria foi sobre definição de prazos de transição para fins de fiscalização, e aí aqui se referindo principalmente à fiscalização do teor da mistura, 30%. Sobre a revisão no valor mínimo definido para a massa específica da gasolina A, que a gente vai falar daqui a pouco, foram 6. Sobre o ajuste do valor mínimo, né, do ROM, em função do teor de etanol anidro, foram 3 contribuições. Uma para a inclusão de uma nova metodologia na tabela de especificação para determinação do teor de etanol na gasolina. 2 sobre exclusão da tabela 2 e uma sobre definição de limite máximo para teor de água na gasolina C. Então, esse aí foi o rol, né, foram os temas que foram abordados por aquelas instituições que eu mostrei no slide anterior, que estão contribuindo, né, e muitos já estão inscritos para falar agora na tarde de hoje. Indo para o final, pelo menos aqui dessa parte introdutória, então nós temos expositores inscritos previamente. Vamos começar com Felipe Souza, representante da Ipiranga. Cada um vai ter 10 minutos, né? Depois Ricardo da Única, o Ricardo Abreu, o Luiz do IBP, o Ricardo Rodrigues da Petrobras, o Rodrigo da Refit, o Samuel do Sindicom, a Simone Marçoni da Fé Combustíveis e o Uriel Machado da Anspec. Esses foram inscritos, cada um vai ter 10 minutos. Né? Depois que terminarmos a parte técnica, e ao final de todos esses expositores, a gente abre a palavra para quem não se inscreveu. Próximo, por favor. É isso. Agora a Edneia vai fazer a exposição de aspectos técnicos. Edneia, por favor. Obrigada, Fábio.
Boa tarde a todos. Vai ser uma apresentação breve, né? Como vocês todos puderam ver, a minuta de resolução é uma minuta pequena, porque é apenas uma alteração da 805, né? Nós, nesse momento, dado a urgência do prazo, nós não tivemos tempo para fazer uma alteração significativa na resolução, né? Nos restringimos apenas ao que era mais urgente nesse momento, dado o comando do CNPE, e já adianto que outras alterações mais profundas serão trabalhadas, né, futuramente, quando for tivermos um tempo maior para alteração da resolução, né. Então, entrando nos pontos que foram abordados aqui, né, nessa alteração da 807, só para trazer aqui um histórico, para rememorar todos aqui, a última alteração que nós tivemos de teor de etanol na gasolina se deu lá em 2015, atendendo a um comando da lei que em 2014 alterou a faixa de teor de etanol na gasolina C, né? Então, passando a época, nós tínhamos lá a lei 8723 de 93, previa um teor de 18 a 25% de etanol, e a lei 13033 de 2014 ampliou esse teor máximo de etanol permitido até 27%, 27,5% à época, né? E com base na lei à época, o MAPA, que era então, né, o órgão competente pela fixação do teor de etanol na gasolina, estabeleceu que o teor de etanol na gasolina C comum deveria ser aumentado dos 25% para 27%. Então, lá em 2015, né, atendendo a portaria MAPA, foi fixado o teor de etanol na gasolina comum em 27%, perdão, né, e na gasolina premium ele permaneceu em 25%. Bom, passado lá em 2015, a alteração seguinte que nós fizemos na resolução ANP, que especifica a gasolina, que era a época a 40 de 2013, nós, em virtude desse aumento no teor de etanol, aproveitamos para adequar a octanagem da nossa gasolina, né? Na época, o controle de octanagem era feito pelo MON e pelo IAD. Nós mudamos, na época, a forma de controlar essa octanagem, migrando para o controle do ROM, né? E estabelecemos, então, lá na RAMP 807, publicada em 2020, um ROM mínimo de 93 para gasolina comum, né? Fixamos também a massa específica da gasolina C em 715, na época nós não tínhamos controle de massa específica na gasolina, o parâmetro era estabelecido apenas como anotar, mas nós tivemos uma demanda muito grande do mercado para que houvesse a fixação desse valor mínimo, né? Então, estabelecemos uma massa específica mínima para a gasolina C e criamos uma tabela para gasolina de massa específica para a gasolina A. Agora, com o decreto agora, né, em 2022, quer dizer, um pouco antes, né, a gente teve uma mudança lá em 2022 com o decreto, onde a competência pela definição do teor de etanol na gasolina passou do MAPA para o CNPE, né? Então, a partir de 2022, essa competência que antes era do MAPA foi atribuída ao CNPE, e né, a junção dessa competência com a publicação da Lei do Combustível do Futuro, o ano passado, né, que alterou o teor de etanol máximo permitido na gasolina C, né, dos 27,5% para até 35%, desde que constatada a viabilidade técnica. Posto isso, o CNPE instituiu um GT à época, né, ainda em 2023, para avaliar essa viabilidade técnica da elevação do teor de etanol. Esse GT foi instituído para avaliar a viabilidade do E30, né? Foram feitos testes conduzidos os testes foram realizados pelo Instituto Mauá, mas a coordenação desses testes foi feita pelo IBME, né, com um grupo amplo, participação de vários segmentos. Foram avaliados aí diferentes modelos de veículos, né, tanto veículos como motocicletas,
E o relatório final apontou para a viabilidade técnica do E30. Né? Com isso, o CNPE, então, publicou, né, agora no final de junho, a resolução número 9 de 2025, né, que fixou o percentual de teor de etanol na gasolina em 30%, na gasolina C comum, e, além de fixar esse novo teor, né, lá no seu artigo 2º, né, ele estabeleceu que a ANP procedesse ao ajuste do parâmetro ROM na gasolina C, de modo a garantir ao consumidor o pleno aproveitamento da nova mistura com as vantagens de qualidade em um combustível de maior octanagem, né, que seria o E30. Então, com base nessa determinação do CNPE, a ANP, então, começou esse movimento, né, já estava acompanhando esse trabalho do CNPE, mas, dado o comando, nós, então, realizamos essa proposta de alteração que foi posta em consulta pública e que hoje está aqui, né, sendo avaliada e discutida no âmbito dessa audiência pública. E quais são, então, as mudanças que nós estamos trazendo? Primeiro, com relação à octanagem, né, que é em atendimento direto a esse comando do CNPE. Então, só para relembrar a questão do controle da octanagem, né, o uso de etanol para garantir a octanagem da gasolina, ele vem sendo adotado lá desde 94, né, na antiga portaria DNC, quando quando o teor de chumbo passou a ser permitido na gasolina apenas a título de contaminação, né? Antes disso, nós tínhamos a octanagem da gasolina sendo garantida pela presença do chumbo, né? Mas lá em 94, dado o histórico de uso que nós já tínhamos de etanol, né, que vem desde lá da década de 1970, que promove a melhoria na octanagem do combustível, então as nossas regras, né, que na época eram trazidas pelo DNC, começaram então a proibir o uso do chumbo como melhorador de octanagem e garantir ganho de octanagem pela presença do etanol, né? Na época nós tínhamos o controle de octanagem pelo MON, né? Em 1994 o controle era pelo MON e na gasolina era o E22, ou seja, a gasolina com 22% de etanol. Tá? A regra adotada lá em 2020, quando da publicação da RAMP 807, foi uma migração do controle da octanagem do MON, né? Paramos de controlar, de controlar essa octanagem, ou garantir essa octanagem pelo parâmetro MON, e migramos para um controle pelo ROM, né? A característica desses motores mais modernos que respondem muito melhor ao parâmetro ROM do que ao MON. E na época, em 87, e na 807, né, em 2020, nós definimos um ROM 92 em 2020, passando para ROM 93 a partir de 2021, quando a gente teve, então, a adoção desse valor de ROM, que permanece até hoje. Esse ganho de octanagem que nós temos na gasolina C, né, com a adição do etanol, tem muito a ver com a característica do etanol, né, pelo fato de que ele tem uma octanagem muito maior do que a da gasolina, né? Se a gente pensa nas gasolinas brasileiras, que tem um perfil de composição com teores de aromático bastante baixos, né, a gente tem um ganho muito grande de octanagem quando se adiciona o etanol, que é um combustível com octanagem bastante elevada, né? Então a gente estima aí que para esse nosso perfil de gasolina, né, com baixo teor de aromático, como eu falei, nós temos um ganho de cerca de aí, aproximadamente 1 ponto em octanagem ROM quando você aumenta 3% de etanol na gasolina, né? Que é esse ganho típico para a nossa gasolina. Com isso, quer dizer, se a gente pensa agora, né, na ida para o E30, pensando que nós temos hoje um E27 com octanagem ROM de 93, para o nosso perfil de gasolina, esses 3 pontos percentuais de etanol que serão, né, que já estão sendo adicionados à gasolina,
eles conferem um ganho automático de 1 unidade na octanagem ROM, né? De modo que a gente pode, sem que se precise nenhuma alteração na gasolina A, que é utilizada hoje, aumentar a octanagem ROM de 93 para 94, né? E garantir com isso um ganho de benefício ao consumidor, né? Que é justamente o que o CNPE estabeleceu lá no seu comando, né? Ou seja, garantir ao consumidor o pleno aproveitamento da nova mistura com as vantagens de qualidade em um combustível de maior octanagem, né? Trazido pelo E30. Então, a ideia é o quê? É nós garantirmos que esse ganho de octanagem que estava sendo previsto pelo CNPE, quando do estabelecimento do E30, se configure em ato concreto, né, pela elevação do teor de etanol, sem que a gente tenha a possibilidade de uso de uma gasolina um pouco mais pobre para compor o E30. Só que nós vimos o quê? Que a mais de aumentar a octanagem, nós também tínhamos aí uma oportunidade de aumentar a massa específica da gasolina, né? Ou também uma necessidade, né, olhando por um outro ponto de vista, de garantir que não se tivesse um empobrecimento dessa gasolina que vai ser usada para compor a gasolina C, né? Por quê? E por que a importância disso, né? Porque a gente sabe que a quantidade de energia ali do hidrocarboneto, ela é proporcional à massa específica, né? Mas isso quando eu estou falando de um hidrocarboneto. Se eu estiver falando das gasolinas A, né, quanto maior a massa específica de uma gasolina A, maior vai ser a quantidade de energia gerada na sua queima, né? Só que nós temos o etanol como um aumentador, digamos assim, né, de massa específica. A massa específica do etanol, ela é muito maior do que a da gasolina. Com isso, quando você adiciona mais etanol à gasolina, você automaticamente aumenta a massa específica da gasolina C, mas isso não se configura em ganho de energia, né? Porque o potencial energético do etanol é menor do que o da gasolina, né? Então, esse ganho de massa específica na gasolina C não se reflete em ganho de energia para o consumidor lá na queima do combustível. Então, o que era preciso? Garantir também que não se utilizasse uma gasolina de massa específica mais leve, né, na composição dessa gasolina C, porque isso se configuraria em perda de energia na queima do combustível no veículo do consumidor. E se nós olharmos, né, lá para a tabela eu infelizmente coloquei, acho que mais ao final aqui, isso aqui na tabela, né? Quer dizer, a tabela da gasolina da 807, ela traz na sua tabela 1, o anexo da especificação, um valor de massa específica mínima para a gasolina C, né? Que são 715 quilogramas por metro cúbico. E o que nós fizemos na época da construção da 807 foi, ao fixar a massa específica da gasolina C, definimos qual teria que ser a massa específica da gasolina A para que, após a adição do etanol, se tivesse o atendimento ao que estava especificado na tabela do anexo, né, os 715 quilogramas por metro cúbico. Isso justamente porque a massa específica da mistura vai ser afetada pelo teor de etanol, né? Se a gente analisa a tabela de especificação, como nós estamos mantendo a massa específica da gasolina C, né, a elevação do teor de etanol poderia permitir o uso de uma gasolina com massa específica inferior para atingir os mesmos 715 quilogramas por metro cúbico da massa específica da gasolina C. Por isso, nós optamos por, ao invés de alterar o limite especificado na tabela para a gasolina C, já que não houve tempo para se discutir isso amplamente com o mercado, apenas fixar a massa específica da gasolina A, que vai ser usada para compor o E30. Então, nós tínhamos já uma massa específica mínima necessária para compor o E27, que são 688,9 quilogramas por metro cúbico,
definidos na tabela 2 da RAMP 807, e extrapolamos esse mesmo valor, ou replicamos esse mesmo valor, né, melhor dizendo, para os teores superiores de etanol. Então, a mesma massa específica utilizada hoje para compor a 27, ou utilizada até 31 de julho para compor a 27, é a massa que deve ser obedecida para a gasolina A para compor o E30. Bom, com isso, o que a gente vai ter em termos de proposta? Né? ROM mínimo passa, a partir do E30, dos atuais 93 para 94, né? Isso é o que nós estamos propondo para o E30. Lembrando que, para teores inferiores a E30, nós mantivemos o ROM 93, né? E por que isso? Porque nós não conseguimos avaliar, não houve tempo hábil para se avaliar qual seria o impacto de se exigir um E94, por exemplo, para um E27, né? Um ROM 94, perdão, para um E27, para um E28, né? Então, nós simplesmente adotamos aqui como regra a garantia do ganho de octanagem trazido pelos 3%, ou seja, passados de E27 para o E30, né, garantisse que a octanagem também seria aumentada em 1 ponto. E, com relação à tabela 2, que traz os limites de massa específica a serem adotados para a gasolina A, que irá compor a gasolina C, né, nós estendemos a tabela, né, de massa específica, a parte superior da tabela, e replicamos para os teores de 28, 29 e 30% de etanol a mesma massa específica mínima que era exigida para o E27. Então, com essas alterações que nós estamos trazendo, o que a gente está garantindo? Que o ganho de octanagem, né, pretendido com o E30 está sendo garantido por essa elevação de 1 ponto, de 1 unidade no valor de ROM. E, além dessa garantia na octanagem, nós estamos também garantindo que, mantida a massa específica da gasolina C em 715, e mantida a massa específica também da gasolina A, fixada aí pelos valores da tabela 2, não haverá uso de gasolinas com massa específica mais baixas e, consequentemente, de menor poder energético, sendo utilizadas na composição da gasolina C. Então, amarrando esses dois parâmetros, a gente entende que fica garantido aí o atendimento ao disposto pelo CNPE, lá na resolução, né, de garantir que os benefícios advindos pela elevação do teor de etanol de E27 para E30 estão sendo, de fato, assegurados ao consumidor quando do consumo ou da aquisição, né, do E30. Bom, era isso, tá? E aí, se devolvo a palavra para você, Fábio, com a Obrigado, relação Ednei. aqui dos expositores. Obrigado. Bom, então agora, né, como foi falado, já está aí até na tela, a próxima sessão aqui, a próxima etapa, né, da nossa audiência é abrir a palavra para os expositores previamente inscritos, e eu começo pelo Felipe da Silva Souza, representante da Ipiranga Produtos de Petróleo. Felipe, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade aqui de trazer contribuições para a audiência pública referente à Resolução 807. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Maravilha. Bom, prometo ser bem objetivo, bem direto ao ponto. Vou comentar aqui rapidamente sobre os 3 artigos que a gente comentou, né, na pesquisa, na audiência pública. Então, primeiro, em relação ao artigo 1, né, a gente concorda 100% com o que foi proposto e já apresentado aqui pela Edneia. Nós apoiamos a mudança aqui no número de ROM. Isso
está pautado em dados tanto na literatura quanto dados empíricos, então a gente está muito confortável em relação a essa mudança. No artigo 2, a gente sugere aqui uma elevação do limite mínimo da massa específica da gasolina A, e a gente trouxe como recomendação usar já a massa específica mínima prevista na tabela 2 da RAMP 807, referente ao teor de 18% do etanol anidro, né? Então, a gente entende que uma gasolina com uma maior massa específica, ela tende ali a diminuir um pouco do efeito do maior consumo referente ao maior percentual de etanol anidro na composição. Bom? E no artigo 4, a gente só recomendou aqui um período de adaptação. Então, para distribuição e produção, a gente sugere 60 dias, 90 dias para revenda. E o intuito aqui é mais dar tempo, né, para a gente evitar atuações indevidas e uma renovação de estoques de toda a cadeia de suprimentos relacionados aí à entrega de combustível, né? Bom, pessoal, só direto ao ponto, acho que eu consegui cumprir aqui o combinado. Excelente, Felipe. Cumpriu bem. Deixa eu só pedir uma dúvida mesmo. No da massa específica, eu acho até que isso está mais detalhado na contribuição na consulta, mas no da massa específica, a sugestão é manter os 600 e o mesmo valor para toda a faixa de etanol, é isso? Isso. A nossa recomendação aqui foi manter, na verdade, alterar, né? O que foi sugerido foi 688, se eu não me engano, né? E o que a gente trouxe como sugestão, como recomendação, é 699, que Tá. é referente Outro valor. é outro valor, e ele é referente ao 18% de etanol anidro. Entendi. Tá. Tá bom? Obrigado, Felipe. Nada. Bom, dando sequência, eu já vou passar ao segundo expositor, o representante da Única, o Ricardo Abreu. Ricardo, por favor, pode colocar sua apresentação, você tem 10 minutos. Ricardo está no mudo. A apresentação está na tela? Tá sim. Tá, E ok. agora Obrigado. estamos ouvindo você. Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui participando dessa audiência pública. E eu vou concentrar o meu ponto mais na questão do aumento do ROM do que na garantia da densidade, porque é óbvio que essa garantia da densidade ela é muito interessante do ponto de vista de qualidade para se manter os demais parâmetros da gasolina. Eu gostaria de começar falando um pouquinho do conjunto da obra, né? Essa modificação da gasolina para o E30 e demais parâmetros da gasolina, ela vem no bojo da legislação do combustível do futuro, como o próprio Fábio já mostrou, que é, na verdade, uma união de políticas públicas relativas à mobilidade sustentável no Brasil, que tem aí como protagonistas o MOVER, que trata da eficiência energética, principalmente, o RenovaBio, que trata da redução das emissões de gás de efeito estufa, através do controle da intensidade de carbono dos combustíveis, e elas duas juntas vão ter sempre que garantir a questão das emissões locais, que são tratadas pelo PROCONV. Esse tripé aqui ele tem que funcionar de forma bem harmônica, porque a emissão de gás de efeito estufa é uma combinação delas, mas ela não pode ser feita em nenhum momento em prejuízo das emissões locais. Tendo em vista, então, esse conjunto de necessidades, quando nós analisamos, e a Edneia já cobriu bastante esse ponto, o que acontece nas propriedades físicas e químicas da gasolina e do bioetanol, eu fiz aqui só um resumo das propriedades, talvez, mais importantes para a questão da combustão em motores. A gente vê que a passagem para o controle da octanagem em termos de ROM
contra o que se fazia antigamente em termos de MON, se dá basicamente pela mudança nas características dos motores, né, que passam a ser motores de injeção direta de alta potência específica, normalmente turboalimentados. E ela também já mostrou que, em termos de RON, o etanol tem uma vantagem com relação à gasolina. Tá? Eu só gostaria de apontar aqui mais uma característica interessante, que é o fato de que, quando a gente fala de RON e de MON, quando se usa uma gasolina, a diferença normal entre RON e MON está na ordem de 8 unidades. E quando se fala de etanol, a diferença entre RON e MON está na ordem de 12 unidades. Essa diferença entre RON e MON, chamada de sensibilidade, ela é muito importante nos motores modernos, porque ela vai dar uma ideia de quanto outras características do combustível, como calor latente de vaporização, velocidade de chama, chamadas figuras de mérito, né, vão poder ser utilizadas para melhorar o desempenho de motores. Portanto, essas duas características, junto com o calor latente de vaporização do etanol, que é bem maior do que a gasolina, já leva uma nova configuração do combustível que vai ser formado a partir dos dois. E, do ponto de vista ambiental global, vamos chamar assim, do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa, nós temos aí na última publicação da EPE uma tabela com os dados da intensidade de carbono da gasolina A, do etanol anidro, que vai dar uma vantagem, uma redução sensível da emissão de gás de efeito estufa numa mistura E30, como está sendo preconizado pela nova legislação. Agora, vamos falar um pouquinho do RON, né? E o que acontece. Diferente do que a gente poderia imaginar, que a adição de etanol a uma gasolina com 0 de etanol pudesse provocar uma elevação linear do RON, o que acontece é um efeito que, no início, ele é bem mais acentuado e que depois vai caindo a sua eficiência. Nós podemos dizer que até 40% adicionar etanol na gasolina é um meio muito eficiente de aumentar o RON. Depois disso, começa a se perder um pouco esse efeito. Esse efeito não é linear. Mas nota-se que até 40% o efeito é muito interessante. E ele pode ser utilizado, como também já foi dito pela Edneia, já há muito tempo ele é utilizado para aumentar o RON, com a vantagem de não utilizar hidrocarbonetos que têm uma intensidade de carbono maior e que muitas vezes são prejudiciais à saúde, de forma que a gente pode trazer o RON de uma gasolina pura a valores mais próximos daquilo que seria interessante do ponto de vista de motores. Agora, o que é esse interessante, né? Para os motores modernos, já se demonstrou várias vezes que um RON entre 98 e 102 seria um valor ótimo para se conseguir a melhor eficiência possível desses motores. É lógico que esse aumento para 94 já é bem-vindo, mas a gente poderia considerar isso como uma etapa do processo, já que se nós olharmos o que acontece quando eu utilizo etanol adicionado a gasolina de vários tipos, com RONs diferentes de base, né, eu vejo que eu poderia passar de uma gasolina de RON 70 para uma gasolina de RON 95, simplesmente mudando a composição dos hidrocarbonetos, mantendo o etanol aqui a 0. Mas também eu posso ter esse mesmo efeito com alguma coisa em torno de 25% de etanol nessa gasolina praticamente aqui de RON 82. Tá? Isso faz com que a gente tenha vantagens nessa adição do etanol, que depois a gente pode utilizar para mais tarde ter valores mais altos de RON. E por que valores mais altos que RON? Eu sempre escuto que, mas os veículos da nossa frota atual não precisam de RON mais alto. Eles não precisam de RON mais alto porque eles foram feitos para esse RON que nós temos agora. Só mostra que a engenharia brasileira trabalhou bem com o combustível que tinha disponível. No entanto, para motores modernos, que tem lá um sensor de detonação e que pode se adaptar ao RON, já existe uma vantagem de consumo quando se aumenta o RON, mesmo para os veículos já em circulação. Mas nós temos que lembrar que este aumento de RON veio no bojo
da legislação do combustível do futuro. Portanto, nós estamos falando também do motor do futuro. Se a gente olhar o que acontece quando eu aumento a alquitanagem do combustível, um combustível com baseline 91 RON, se eu colocar gasolina, outras frações de hidrocarbonetos, vamos chamar assim, para aumentar o RON para 95, mantendo, então, o S8, ou seja, só hidrocarbonetos, nós vamos ter um aumento de eficiência da ordem de 2,5%. Se eu elevar o RON até 98, que é esse ponto que nós falamos que está entrando na faixa ótima para desempenho dos motores, da eficiência térmica, no rendimento térmico dos motores, nós temos uma melhora de 4,4%. Mas vejam que se eu elevar o RON para os mesmos 98, a partir da mesma gasolina base, utilizando o etanol, esse ganho passa a ser 7,5%. Já é um ganho sensivelmente melhor do que se eu fizesse só com hidrocarbonetos. E permite, a partir de uma adição adicional, chegar a 102 RON, o que vai dar um aumento de eficiência da ordem de 10%. É lógico, desde que os motores sejam feitos para desfrutar dessa vantagem, né? Agora, nós temos que lembrar que o que está acontecendo, aliás, é um momento muito interessante que nós estamos vivendo, né? Porque se a gente olhasse um pouquinho para trás, nós íamos ver que lá em 2018 o motor de combustão interna estava reinando sozinho. Aí começou a se falar de motor de combustão interna e de veículos híbridos, né? Com ou plug-in ou um veículo híbrido sem abastecimento externo de eletricidade. E por um tempo nós vivenciamos aí um hype dos veículos elétricos e parecia que tudo ia acabar, os países iam proibir a construção e o desenvolvimento de motores de combustão interna e nós saímos ter veículo elétrico. Eu acho que hoje nós já estamos passando dessa fase, estamos vendo que todas as soluções vão conviver. Nós vamos ter de tudo, nós vamos ter motor de combustão interna, veículos elétricos, veículos híbridos de vários tipos e, portanto, já está acontecendo, a gente começa a rever no mercado grandes empresas que tinham dito que estavam desenvolvendo o seu último motor de combustão interna ou que não iam mais desenvolver motor de combustão interna, estão voltando a desenvolver esses motores. Com uma característica interessante, esses motores estão voltando a ser desenvolvidos para o uso, muitas vezes exclusivo, em veículos híbridos. Isso vai se traduzir num aumento muito grande da eficiência desses motores. Já existem motores com eficiência da ordem de 48% e já desenvolvidos da ordem de 50%, prestes a atingir o mercado. Portanto, para o futuro, nós vamos ter também o motor do futuro utilizando o combustível do futuro. E é importantíssimo que essa nossa legislação e que essas vantagens que o Brasil tem de poder utilizar o etanol para obter combustíveis mais adequados para esses motores do futuro continuem a ser bem explorados. Isso sem esquecer o fato de que, quando eu falo de motores de injeção direta, as emissões locais, óxido de nitrogênio, hidrocarboneto não queimado, CO, etc., não são uma preocupação. Por causa da sua grande eficiência e por causa do uso de catalisador, isso está muito bem dominado. A grande preocupação passa a ser o material particulado, principalmente o material particulado de pequena dimensão, chamado PM2,5, que é altamente prejudicial à saúde. E a gente vê aqui nessa figura que o aumento do teor de etanol na gasolina proporciona uma redução muito grande no nível de material particulado emitido, tanto na cidade quanto na estrada. E essa é uma outra vantagem que nós podemos utilizar com a adição de etanol nos combustíveis. Me atendo ao tempo, eu já vou passar o meu slide final, que é um sumário do que eu falei até agora. Eu não vou repetir tudo o que já foi dito, mas é importante a gente notar que o que está sendo discutido hoje aqui é uma amarração de uma política conjunta definida pelo combustível do futuro e que ela tem a virtude de, além de fortalecer as condições nacionais, né, nós também vamos utilizar o que já temos de pronto, seja de infraestrutura
ou de capacidade de desenvolvimento de novos motores. E, com isso, nós vamos garantir, a um prazo bastante curto, de uma forma bastante eficaz, a sustentabilidade da mobilidade no Brasil. Eu acho que esse que eu tinha para relatar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Ricardo. Muito boa apresentação. Eu prontamente já passo a apresentação, até já colocou na tela aí, é a apresentação do representante do Instituto Brasileiro de Petróleo, Luiz Alberto Martins. Luiz? Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Gineia. Agradeço a oportunidade também de estar aqui apresentando as nossas sugestões, cumprimentando também a agência, até pela celeridade desse processo todo, em acompanhamento à decisão do CNPE. E não estou ouvindo, Luiz. Está ouvindo? Agora voltou. Agora voltou. Bom, então, aqui nossas contribuições. Com relação ao ROM, né, a nossa contribuição principal é que ele seja de 94 na faixa de superior a 27 já, superior a 27 até 30, e não apenas de 30. Né? Como a senhora Edneia colocou, a proposição é de 94 para um teor de 30%, abaixo disso seria 93. Nós entendemos que, aproveitando ou em linha com esse crescimento de aproximadamente 3% para cada 1% de um número ROM para cada 3% de etanol adicionado, de etanol anidro, a gente entende que qualquer teor acima de 27 já tenderia a ROM 93 para 94. Então, a nossa proposição é aproximar para o próximo número inteiro. Então, qualquer valor acima de 27, como, por exemplo, um teor de etanol anidro de 28%, já seria indicado o número ROM do próximo número inteiro, que já seria 24, então, 94. Então, a nossa proposição é que ele seja, na minuta, ao invés de ser valores inferiores a 30, ser 93, é que qualquer valor superior a 27 até 30 seja considerado um ROM de 94, para aproveitar todas as características já expostas anteriormente. A próxima, deixa eu passar aqui. A próxima proposta também é adotar o valor de massa específica de 699,8 já presente na 807, na faixa do teor de anido de 18%, aproveitar essa massa específica mínima para toda a faixa de teor. Então, de 18% até 30% seria a massa específica da gasolina A de 699,8, com o benefício de aproveitar essa massa específica maior, melhorando o consumo de combustível, trazendo benefício para o consumidor final. Então, pelas características, trazendo essa massa específica para um valor que já existe dentro da resolução, de 699,8, nós teríamos esse ganho para o consumidor final. E, por fim, nós estamos sugerindo também, nós estamos propondo a inclusão de um prazo de adaptação para 30 dias na distribuição, na perna da distribuição, e até 60 dias para chegar na revenda, considerando todo o tempo de armazenagem, o tempo de transporte, armazenagem em base secundária e também o estoque nos postos revendedores. Eu percebi que a própria ANP, a própria agência, está propondo também uma adaptação nesse tempo, embora eu não saiba desse valor ainda, mas na nossa proposição é de 30 dias para distribuição e 60 dias para revenda. Bom, atento ao tempo, tentando também ser célere, essas são as nossas contribuições. Muito obrigado, Luiz.
deixa eu aproveitar e fazer um pedido, né? A audiência é pública, então nossa sessão vai ficar gravada, mas de qualquer forma eu vou pedir que todos compartilhem depois as suas apresentações para a gente colocar no processo e vai estar no processo também aberto, né? Então, que todos compartilhem conosco e se estão de acordo, né, da gente deixar público essas apresentações aqui, tá bom? Bom, rapidamente eu vou passar para o Ricardo Rodrigues, da Petrobras. Ricardo? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Edneia. Boa tarde a todos. A Petrobras agradece a oportunidade de vir aqui contribuir com essa nossa revisão de especificação da gasolina automotiva, e a gente vai fazer aqui algumas contribuições. Eu não sei se vocês já estão vendo a apresentação. Então, o que a gente vai trazer, a gente até já comunicou, a ANP, está citado na nota técnica, uma carta que a Petrobras colocou antes, né? Só lembrando aqui, né, a revisão desde 2018 da ANP já tinha lá a sua preocupação com o consumidor, né? Utilizar um valor de RON ao invés de AD e definir um mínimo de massa, que tinha ali, como se fala, uma grande contribuição, um grande número de reclamações quanto ao consumo, e isso é muito importante na mudança. E essa preocupação volta agora em 2025, e é onde se fala no aumento do RON, mas o objetivo de garantir que o consumidor tenha todas as vantagens possíveis dessa modificação. E daí a gente traz aqui os nossos comentários, né? Como tem essa questão do consumidor ter toda a vantagem, a gente tem uma proposta de um valor de gasolina A, de massa específica igual a 705 kg por metro cúbico a 20 graus. Por que 705? A nossa, desde 2019, a gente já teve essa discussão, mas na época a ANP se propôs a fazer a massa da gasolina C com o argumento que a gasolina C é o que vai para o consumidor. Perfeito. Só que quando a gente substitui, né, a Edneia hoje já colocou muito bem, que é uma série homóloga de hidrocarbonetos, quanto maior a massa específica, menor o consumo. Quando a gente substitui parte dessa gasolina por etanol, e agora a gente já tem um teor mais alto, que tem um conteúdo energético menor, né, a gente está, na verdade, aumentando o consumo, mesmo mantendo a massa específica. Então, a ideia de garantir uma vantagem para todos os consumidores, a gente só teria vantagem no RON para novos veículos que fossem projetados para isso. Para toda a frota que já está em uso, né, e mesmo para a nova frota, o mais adequado seria ter um valor fixo e mais alto de massa específica. A gente já viu aqui duas propostas para ser o 699 que está lá. Eu estou trazendo aqui uma visão de refinador, né? A própria ANP tem os valores todos aí dos refinadores nacionais. Às vezes a gente vê que 705 é um valor típico para todo mundo, e aí ele seria aquele 720 a 15 da especificação europeia, com a compensação da perda da capacidade do conteúdo energético quando a gente substitui uma parcela por etanol. Então, essa é uma contribuição que a gente entende importante para garantir vantagens para todos os consumidores, mesmo os que já não estão usando motores novos. Um segundo ponto que a gente quer trazer essa foi a única contribuição de método de análise, mas a gente entende que isso não acarreta impacto regulatório, que é a colocação de métodos adicionais para o teor de etanol, né? A gente está propondo aqui a ISO 6279, a NBR 17026, que foi desenvolvida por um pessoal muito bom que tem lá no CPT em Brasília. Aquela moça chamada Edneia trabalhou bastante nisso. E isso é muito importante porque é um valor mais preciso do que simplesmente o método de proveta, né? Não é substituir o método de proveta, mas colocar uma metodologia adicional. Isso, nesses tempos, elas são importantes, né? Não só de gasolina acabada vive o mercado, existe uma resolução de que, caso haja suspeita de contaminação em teor acima de 1%, a gente precisa ter uma medição do teor de etanol na gasolina A,
e o método de proveta é pouquíssimo preciso para valores próximos de 1%, 1,5%, 0,8%. A gente não vai ter a precisão para isso, então esses métodos eles são importantes para o teor de 30%, ou 27%, ou 28%, mas são também muito importantes para o valor de valores mais baixos de etanol, no caso eventual de contaminação. E, de novo, é uma forma, eu acho, de prestigiar um trabalho excelente feito pelo CPT da ANP. Essas são as duas contribuições que a Petrobras trouxe, mas eu quero voltar aqui uma contribuição que a gente trouxe em relação ao ROM, né, na nossa carta, né, que não é mexer no ROM máximo. Eu acho que a ANP colocou isso muito claro, como não causar impacto regulatório, uma vez que o aumento de 3 pontos percentuais em 30% a gente vai ter esse aumento de 1 ponto, mas é com a faixa extensa que a gente tem, né? E aí, quando a gente tem uma redução desse valor, a gente começa a ver valores menores no mercado. Eu acho que é importante, numa era que a gente tiver uma mudança institucional por questões de safra ou qualquer questão que seja, que a gente reflita isso na tabela. Isso a gente entendeu na conversa com a ANP que não era momento de fazer nenhuma modificação que gerasse uma discussão bastante maior, né? Mas, quando eu lendo as contribuições, eu vi que a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, a AEA, faz uma contribuição no mesmo sentido, né? O que entende que a indústria automobilística considera isso também um aspecto importante. Mas a gente também quer registrar uma outra opção que a gente trouxe, né? Que é importante, que não seja nesse momento, mas que seja discutida para o futuro, é estreitar a faixa de variação de etanol para 27% a 30%, evitando, né, essa modificação importante no refino que a gente tem, que precisa ser feito quando a gente tem valores maiores. Mas, basicamente, aqui são contribuições para melhorar o trabalho da qualidade da gasolina do consumidor, em especial a massa específica, para facilitar e aumentar a precisão das análises, no caso que a gente tem aí o método alternativo adicional para a medição de teor de etanol. Em relação a isso, eu quero agora agradecer a vocês aqui a oportunidade, e essas são as minhas contribuições, né, da Petrobras, e fico à disposição aqui para qualquer esclarecimento que seja necessário. Excelente, Ricardo. Muito obrigado pela apresentação. E já passo ao próximo expositor previamente inscrito, que é o Rodrigo Martins da Rosa. Mas eu estou vendo aqui no chat, foi colocado que ele não poderá participar devido a um conflito de agenda. Eu pergunto se tem alguém da refinaria, da Refit, que quer fazer ou possa fazer a apresentação no lugar dele. Não, então realmente o Rodrigo não está e não temos um outro representante da Refit. Eu vou então prontamente passar a palavra ao representante do Sindicom, o senhor Samuel Carvalho. Samuel, por favor. Olá, pessoal. Me escutam? Sim. Por gentileza, Fábio, só confirma se a minha tela chegou aí para vocês. Ah, sim. Tá. Bom, então, obrigado aí pela oportunidade de participar aqui, parabenizando aí a agência realmente por ter aberto essa consulta em tempo recorde, né? Uma vez que são necessárias as alterações aí propostas. Sem querer ser muito redundante, mas apenas reforçando aqui alguns pontos que a gente considera importantes, né? Sobre a questão da massa específica da gasolina a gente também sugeriu a elevação para 705 quilogramas por metro cúbico. E aqui, muito na linha de evitar o empobrecimento da gasolina C, né? Tentando resgatar um pouco esse histórico, a gente vê que a RAMP 807 trouxe um avanço ali ao estabelecer o parâmetro mínimo, né? A nota técnica que embasou a revisão à época, ela traz isso bastante claro, né? E a nota técnica, ela comenta que lá em 2018, mais de 90% das gasolinas produzidas no país já apresentavam valores de massa específica para gasolina A superiores a 700, né?
Então, a gente também observa ali na nota, em alguns momentos, falando, né, que a discrepância nas especificações das gasolinas importadas gerava consequências em desempenho, em consumo, autonomia dos veículos, além de distorções aí no mercado, né? E, no nosso entendimento, esse estabelecimento das especificações mínimas para esse parâmetro serviu para aproximar a qualidade das gasolinas no país. Então, a gente entende que seria oportuno a gente elevar o rigor desse parâmetro, né? Uma vez que a gente já tem aí aproximadamente 7 anos, né, de início de 2018, ali, quando a nota técnica fez esse levantamento para hoje, né? Então, que, na nossa visão, não haveria obstáculos para implementar esse avanço na qualidade, e traria ali um benefício para os consumidores de uma maneira geral, acho que como bem relatou aí também o Ricardo da Petrobras. E um segundo ponto, né, que a gente traz é justamente essa necessidade de adotar uma abordagem faseada para a implementação. A gente vê que isso é praxe, inclusive, da agência, né, justamente pensando ali que cada elo tenha tempo hábil para se adaptar às novas regras, né? Eventualmente, você vai precisar pensar no escoamento de produtos que estejam ali na cadeia com as especificações antigas, né? No momento que a norma entra em vigor. Então, a gente traz aqui uma sugestão, como a gente vê acontecendo de uma maneira geral aí nas resoluções da agência, de trazer ali os 60 dias para distribuição e 90 dias para revenda. Então, é isso que eu tinha. A gente fica à disposição aí para qualquer dúvida, né? E agradecendo aí mais uma vez a participação. Só me confirma, Fábio, por gentileza, a gente envia para qual e-mail a apresentação? Pode enviar para o meu, para o da Edneia. Tá? Eu vou colocar no chat também o e-mail da consulta pública. E pode mandar para lá também, que concentra na caixa. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Samuel, pela contribuição. Passando ao próximo expositor, senhora Simone Marconi Rodrigues Cruz, da Federação Nacional de Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a Fé Combustíveis. Boa tarde a todos, me ouvem bem? Sim. Inicialmente, eu queria parabenizar o pronto atendimento da diretora Simone e do superintendente de fiscalização da ANP, o senhor Júlio, que, diante de toda essa pressa, né, do Conselho Nacional de Petróleo, se dispuseram a soltar aí de última hora, no dia 1º de agosto, em que a resolução já estava, a mudança, né, a resolução não, mas em que os novos parâmetros aí do etanol anidro para gasolina já estavam em vigor, e contemplando aí uma resposta ao ofício enviado pela federação, de que a revenda teria pelo menos 30 dias para escoar o estoque anteriormente adquirido até o dia 31 de julho. Isso é uma preocupação grande da revenda que nós temos, e o James Thorpe não pôde estar presente, o presidente da Fé Combustíveis, e pediu que nós fizéssemos este agradecimento e essa referência à diretora e ao senhor Júlio. E a nossa contribuição, que já foi enviada por e-mail, né, dentro do formulário das contribuições apresentadas, é no sentido de recepcionar permanentemente um prazo na Resolução 807, que nestas mudanças desses parâmetros, desses percentuais que ainda estão por serem revisados, não só do teor de etanol anidro, mas da massa do ROM ou do que mais for acrescido ou modificado, que esse prazo de transição seja explícito nas resoluções da ANP, a exemplo do que já acontece no diesel, né? Que isso também possa haver na resolução da gasolina e de outras que porventura vierem, porque é necessário que a revenda tenha efetivamente, não só a revenda, mas a própria distribuição, para escoar este estoque que está armazenado nos seus tanques de armazenamento,
e para só então a fiscalização ser efetiva e cobrar aquilo que o revendedor pode garantir ali para o consumidor, porque a grande preocupação nossa não é só com a fiscalização em si, que a gente sabe que o revendedor está ali na ponta e que vai ser responsabilizado, mas, sobretudo, com essa garantia da qualidade para o consumidor, que está sendo o motivo de grande preocupação da agência, que sempre o foi. Então, a nossa solicitação, que a gente reitera aqui, é exatamente nesse sentido do prazo mínimo de transição para que os agentes regulados possam escoar os estoques antigos e passar a praticar a nova determinação da agência, seja em que parâmetro for, ok? Muito obrigada aí pela atenção. Tá ok, muito obrigado, senhora Simone, pelas contribuições. Agradeço mais uma vez e peço agora ao nosso último expositor inscrito previamente, o senhor Uriel Machado, da ANSPEC, que, pronto, já está na tela a sua apresentação. Uriel. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer também a oportunidade de trazer a nossa contribuição, né? E agradecer ao time do CPT SBQ, a Edneia Kalimann, a Cristiane Andrade, a todo o time ali. E previamente ali em julho, quando saiu a resolução da CNPE, também nós conseguimos discutir, né, aspectos técnicos, principalmente na atuação aí das firmas inspetoras, e o que nós trouxemos de contribuição em relação a isso seria ali no capítulo 5, né, de disposições finais e transitórias para vigorar a resolução, né, a partir da data de publicação, mas também permitir um tempo de transição para que os importadores, né, eles consigam se adaptar sem ter ali o seu resultado analítico de forma questionável, né, ou que gere algum tipo de dúvida em relação a esse resultado. A gente entende que essa adequação do ROM, bem como também da massa específica, ela já veio para fazer essa calibração, essa harmonização, né, em cima do ato regulatório, para não haver impactos, mas ainda assim como vários outros colegas aqui compartilharam, né, faz ali uma necessidade de um prazo, né, a gente estipulou 45 dias corridos desse prazo, né, da publicação, mas para permitir uma transição bem tranquila nesse aspecto, principalmente se a gente considerar, né, isso dados do EPE, bem como do Comex Stat, né, nós temos aí uma projeção em relação ao ano passado para esse ano, de um aumento, né, desse produto, dessa demanda nacional, né, e como a gente pode observar a nossa, pelo gráfico ali que a gente trouxe do Comex, né, nossa curva começa a crescer no que diz respeito à importação agora nesse período de julho para agosto, né? Então, isso permitiria que essa curva continuasse crescendo, que a gente não tenha também os importadores aí afetados, né? Então, é só mais um reforço mesmo ao que todos os colegas trouxeram. A ANP tem feito muito, muito bem, né, as novas resoluções, a questão de trazer um período transitório, como ali colocado para o óleo diesel no ano passado, ali que ocorreu até outubro, né, do ano passado, e isso auxilia muito na hora da gente também assessorar os importadores que nos contratam, né, que nós recebemos como nomeação. Então, seria mais o nosso ponto de contribuição, né, pedir aí de levar em consideração a colocação de um prazo transitório. Do mais, agradeço a oportunidade de fala, também a toda a agência e os colegas presentes. Obrigado, Uriel, pelas suas contribuições, assim como aos demais, né, eu não falei ao final, mas todas elas, né, sempre pertinentes, a gente vai avaliar, não, a gente já está avaliando, né, aquilo que veio da consulta. Percebo que algumas aqui foi só uma oportunidade para reforçar e explicar.
E é isso, a gente vai avaliar aí, está avaliando com todo cuidado. Eu pergunto agora, no nosso controle, esses eram os inscritos previamente, os 8, tivemos uma ausência, então agora eu abro a palavra para quem não se inscreveu previamente, dentre os agentes aí de mercado, e que queira fazer uso da palavra, eu peço que use a ferramenta, né, de levantar a mão do Teams, para que a gente possa ir passando a palavra aí. Ninguém? Bom, então se não temos mais um expositor, além dos que já falaram que foram inscritos previamente, e dos presentes, né, ninguém manifestou interesse em fazer uso da palavra, antes de passar para os colegas da ANP, para ver se alguém também tem algum comentário, eu pergunto ao Dr. Henrique Pasquinelli, que compõe a mesa aqui junto comigo e com a Edneia, se Henrique tem alguma colocação, alguma contribuição. Boa tarde a todos, Fábio, Edneia, diretora Simone. Eu gostaria de dar boa tarde a todos, agradecer as exposições e elogiar a SBQ e o CPT pela celeridade e pelo bom trabalho aí, tempo quase recorde. Somente isso. Obrigado. Obrigado, Henrique. Essa celeridade nossa, né, também passa pela Procuradoria, né, já que, como eu mostrei na nossa apresentação, né, no rito a gente teve, né, a parecer jurídico, e a Procuradoria também deu sua contribuição, procurou fazer toda essa análise jurídica num prazo realmente bastante exíguo também, então a gente também tem muito a agradecer mais uma vez à Procuradoria. Por nada, obrigado. Obrigado você. Eu pergunto agora aos colegas da ANP se alguém tem alguma contribuição. Não? Bom, gente, então antes de... Uma mão levantada. Letícia, por favor. Não estamos ouvindo, está com o microfone fechado, Letícia. Agora deu, gente. Oi, tudo bem? Boa tarde. Ele não estava aparecendo o link. Pessoal, desculpa, eu acabei entrando alguns minutos mais para frente. Eu vi todas as considerações, mas uma que o Ricardo trouxe me chamou um pouco a atenção. Eu que vou é justamente... pedir, Letícia, só para você se identificar, né? Tá, me perdoa, Fábio. Sou Letícia Branca, sou coordenadora de qualidade aqui da Raizen. Um ponto que eu queria trazer, até um ponto de dúvida aqui para vocês, é justamente sobre a metodologia de teor de anidro na gasolina. A gente sabe que a graduação da proveta, né, ela acaba sendo de uma unidade, basicamente, e quando a gente faz a leitura, ela cai para 64,5. A gente tem alguma boa prática, alguma coisa que a gente possa compartilhar com o time de campo, com as revendas, para que eles consigam fazer essa leitura? Porque, querendo ou não, acaba que vai ficar muito no olho, né? Essa é a minha única preocupação, assim. Mas daí, eu até trago um ponto aqui para vocês, tá, gente? Vocês podem até questionar, mas o erro da metodologia é 1%, mas eu vou dar um exemplo. Nas bases de distribuição, a gente costuma fazer calibração dos medidores se esse erro já acaba estando fora de 0,5. Então, o recomendado é a gente mudar para cromatografia, como, né, o Ricardo sugeriu aqui. Tem algum ponto que a ANP acredita que seja relevante da gente se preocupar sobre esse ponto, sobre essa questão? Letícia, boa tarde, obrigada por trazer esse ponto aí para discussão. A metodologia lá que o Ricardo apontou, né, na apresentação dele, foi trazida a sugestão pela Petrobras, é a adoção da norma 17026, né, que é a NBR, que depois virou uma ISO, que eu não me recordo o nome da ISO, mas enfim, né, que é uma metodologia por cromatografia para teor de etanol em gasolina,
mas ela é um método que se aplica bem para baixos teores, né? Então, tanto que quando a gente trabalhou, né, como foi um trabalho coordenado pelo pessoal aqui do CPT, quando a gente trabalhou na construção dessa metodologia, a gente estava pensando muito mais no teor de etanol na gasolina A, né, o baixos teores, onde a proveta não se aplica bem, tá? Porque a gente sabe, né, quem trabalha com cromatografia sabe que para cromatografia 30% é um mundo de analito para ser identificado, então isso dificulta muito a identificação quando você aumenta o teor, né? Então, tanto que a própria norma mostra lá, né, que os erros eles vão aumentando muito quando você vai para altos teores. Então, se você fizer cromatografia para 30%, a probabilidade é que o erro seja maior do que o da proveta, né? Então, a gente, por isso, sempre aconselha, é possível usar? Está coberto pelo escopo da norma, mas não é a melhor alternativa se fazer por cromatografia altos teores, tá? O ideal é você fazer pela proveta, né? A proveta, aí a gente tem que lembrar, a questão do cuidado analítico, né? Porque a própria a 13992, né, que é a NBR da proveta, ela diz que você tem que fazer a leitura com aproximação de meio, né? Então, é porque na prática as pessoas vão lendo de 1 em 1, mas a leitura da proveta, pela indicação da norma, você faz com aproximação de meio, né? Que aí depois você multiplica por 2, aí quando você soma 1, a leitura vai sendo de 1 em 1, né? Você acaba lendo de 1 em 1% no teor, né? Porque você faz a análise para 50 ml e, né, multiplica e faz a aproximação de meio, tá? Então, a nossa orientação é o cuidado mesmo na leitura da proveta, né? E fazendo a aproximação de meio. Pode usar cromatografia? Pode. É muito mais caro? A maioria, né, na base você não vai ter um cromatógrafo, né, muito menos um posto, né? Vai ter um cromatógrafo para poder fazer isso. E como eu falei, o erro na cromatografia para altos teores vai acabar até ultrapassando esse erro da proveta, tá? Então, o que a gente recomenda que seja, inclusive, quer dizer, cuidar com os pontos de calibração, né, da proveta, aquelas boas práticas, né? Mas o ideal é a proveta mesmo. Eu ainda acho mais apropriado. Beleza, obrigada, viu, Edneia? Oi, gente, obrigado. Eu então vou perguntar, né, já estava passando para os colegas da ANP, a Letícia teve uma dificuldade para entrar na hora, eu pergunto se ainda mais alguém, tanto da ANP quanto externos, tem algum comentário, alguma observação, como foi feito agora, antes da gente encaminhar aqui. Da minha parte, Fábio, só agradecer as contribuições que foram trazidas também, né, na audiência pública, né, além do que já foi nos trazido na consulta. Eu acho que aqui algumas dessas contribuições foram mais esclarecidas, né, melhor fundamentadas. Agradecer a participação e a contribuição, né, de todos aqui para o processo. Obrigado, Edneia. Antes de fechar, vou aproveitar até esse gancho. Assim, a gente fizemos a exposição, a diretora Simone também fez uma abertura que ela já colocou os pontos, e a gente viu aqui, com mais detalhes, contribuições, inclusive, da gente ser um pouco mais rígido em relação à massa específica, dos ganhos ao consumidor, ou algo que também não estava na nossa minuta, que foi levada à consulta e audiência, que é sobre os prazos de transição para que o fiscal determine o teor da mistura, o teor de etanol na mistura. O que motivou, como a gente colocou aqui, foi um comando do CNPE, específico para o ROM. A gente ampliou para a massa específica porque estava perfeitamente em linha. Qual que era o comando do CNPE, por trás do CNPE? Dos benefícios ao consumidor, para que não se perca, por causa de propriedades que o etanol traz, para que em contrapartida não se passe a utilizar gasolinas de qualidade um pouco mais baixa, num caso de octanagem e no outro caso a massa específica. Então, na verdade, a proposta que foi levada à consulta foi na linha do comando do CNPE, né? Então, quando a gente colocou a alteração na tabela 2 da 807, a gente, na nossa avaliação, está dentro do mesmo escopo, de que se mantenha a gasolina com a mesma qualidade do que se exige hoje na 807. O que não impede que a gente venha a incorporar, por exemplo, a questão aí dos prazos de transição, né? Mas é que não estava inicialmente no nosso escopo.
Um outro ponto, e aí, quando a gente falar, a gente pode, já que avançamos, né, um pouquinho, por estar na mesma linha do comando CNPE na massa específica, a gente teve um cuidado muito grande, e isso foi deixado claro logo na abertura da diretora Simone. A gente solicitou dispensa de EIR por ter vindo um comando aí de uma norma superior, hierarquicamente superior, que é uma resolução CNPE. Então, se a gente começa aí para alguns avanços que são muito importantes do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista de se melhorar desempenho, de se melhorar propriedades, mas a gente tem que ter um cuidado em relação a existe fornecimento suficiente? A gente vai precisar produzir uma gasolina com essa característica, já tem produção suficiente? A gente produz toda ela no Brasil, a gente vai precisar importar? Se precisar importar, vai precisar importar uma corrente mais rica? Essa corrente vai ser mais cara? Aí a gente já está entrando no escopo de um AIR, que a gente dispensou. Então, essa foi a razão pela qual a gente se restringiu, né, nessa questão, e porque ficamos no ROM e na massa específica. Mas agora, com todas essas contribuições muito bem fundamentadas, estão todas aqui no nosso radar para a gente avaliar e ver o que vamos incorporar ou não. Tá bom? Mais uma vez, Fábio, agradeço. Só para complementar isso que você falou, a gente está falhando com bastante cuidado as contribuições, e aquilo que eventualmente não possa ser contemplado nesse momento fica, por óbvio, como já um insight, um ponto de partida para uma revisão, né? Então logo a gente possa, né, fazer uma revisão mais profunda, aquilo que não puder ser acatado agora vai ser considerado, né, no momento futuro para aprimorar essa especificação. Perfeito. Dentro das nossas possibilidades, dos nossos prazos, nós estamos com uma agenda regulatória bem pesada para o momento, né? Mas é um ponto importante. E só temos a agradecer, eu agradeço as contribuições, a participação de todos. Muito obrigado e uma boa tarde, né? Um bom restante de tarde a todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigado.